A origem das plantas é uma lenda que explora a curiosidade humana sobre como as plantas surgiram e se espalharam pelo mundo. Embora existam várias versões dessa lenda em diferentes culturas, a história geralmente envolve elementos mágicos sobrenaturais. Na maioria das versões da lenda, as plantas são retratadas como seres vivos com características humanas, como personalidade e emoções. A história narra como as plantas foram trazidas à Terra por forças divinas ou seres místicos. Por exemplo, algumas versões podem descrever uma deusa ou uma fada que dá vida às plantas, enquanto outras podem falar de sementes mágicas que caem do céu. Essa lenda frequentemente enfatiza a importância das plantas para o mundo natural e para os seres humanos. Ela pode destacar como as plantas fornecem alimento, abrigo, medicamentos e outros recursos essenciais para a vida humana e animal. A origem das plantas. Era uma vez, em um tempo muito distante, quando a terra era ainda jovem e as plantas não existiam. O mundo estava vazio, parecia sem vida, sem cor, sem verde, sem flores, sem árvores, nenhum tipo de vegetação. Mas havia uma lenda que contava a história da origem das plantas. Diz a lenda que havia uma deusa chamada Flora, a guardiã da natureza. Ela vivia em um reino mágico onde tudo era belo e vibrante. Flora amava as cores, os aromas e a vida que as plantas poderiam trazer ao mundo. Um dia Flora decidiu compartilhar sua magia, sua alegria com o mundo humano. Ela desceu à terra, consigo trouxe um pequeno saco de sementes mágicas e caminhou por toda a terra, plantando, espalhando pelos campos, florestas e matas. Cada semente que caía e as que ela jogava começavam a crescer e se desenvolver com cores vibrantes, altas, árvores e majestosas. E as plantas rasteiras coloriam os solos com o tom verde encantador. Os pássaros voavam de galho em galho, entoando cânticos encantados com a nova vida na terra. Os animais encontravam abrigo e alimento nas florestas e os humanos começaram a viver essa maravilhosa experiência da natureza na terra. E assim a lenda da origem das plantas se espalhou de geração em geração, lembrando a todos da tão importância é a natureza e a magia de suas cores que as plantas carregam e proporcionam uma vida mais alegre com longevidade. Assim termina a história da origem das plantas, que nos lembra que devemos preservar o mundo natural ao nosso redor e o mundo verde. A tribo tinha o costume de regar todos os dias sua sepultura pela manhã. Certo dia brotou uma planta muito venusta. Sua mãe a chamava de maniva. A planta se desenvolveu, dando grossas raízes de leitoso suco. A partir dela, os índios começaram a tirar o cauim. A aldeia começou a chamar a planta de mandioca, que seria a junção de mani com oca, em homenagem à criança morta. No dia de seu parto, apareceu um homem branco que exalava confiança, procurando o velho cacique para dizer que realmente sua filha havia engravidado sendo virgem. Logo após, a pequena Mani foi muito aceita pela família, trazendo muita alegria para o seu rancho. Um ano depois do nascimento de Mani, ela veio a falecer sem explicação alguma. Ela foi enterrada ali nas proximidades. Porque o cacique não aceitava a gravidez de sua filha? Porque o nome mandioca? O que a sua tribo fazia na sepultura dela? Qual a notícia o homem branco trouxe? A origem das plantas mandioca. O Murubixaba cacique havia se entregue ao descanso conferido aos velhos. A mulher cuidava da cozinha, escalava o peixe e diversas lidas da rotina. A filha, de ânimo sossegado, levava a existência singela das outras jovens da tribo. De manhã e de tarde, atravessava nado e ribeirão. De volta, trazia frutos e flores, não raro uma cabaça de mel. Confeccionava belas redes de repouso e vastos cocares, e quando não tinha nada que fazer, repetia as cantigas de guerra ou de amor que lhe haviam chegado através das gerações. Nada mais singelo, mais puro, mas de um dia para o outro sentiu-se grávida. Correu para contar ao velho pai.
Ele não acreditou na história que a pobre moça havia contado. Sentiu-se enganado. Resolveu investigar quem seria o pai do seu futuro neto. No dia do parto, um homem branco, com deveras autoridade e muita confiança, procurou o velho chefe e disse que sua filha havia sido mãe em pleno estado de virgindade. Após um ano, a pequena Mani, de olhos escuros, acabou morrendo, sem nenhuma doença aparente. Foi enterrada nas proximidades e, segundo a tribo, sua sepultura era regada todos os dias pela manhã. Certo dia, brotou naquele local uma planta bonita que fazia a mãezinha saudosa lembrar da pequena Mani, dando o nome de Maniva. Desenvolveu grossa raiz e leitoso suco. Dele era tirado a farinha. A aldeia passou a chamar de Mandioca, cujo local está sepultada a pequena Mani, como símbolo de alegria e abastança. A origem das plantas. O milho. Nos campos começavam a escassear os animais. Não se via mais peixes, na mata não se via mais frutos e nada de caça de grande porte. O sofrimento era tanto que 2 índios amigos resolveram a recorrer a Nhandeyara, o grande espírito. Atendendo aos seus pedidos, haveria um sacrifício. Arcando com isto, eles não veriam mais a sua tribo morrer de inanição. Que desejas do grande espírito? Pergunta o emissário. Pedimos nova espécie de alimento, para nutrir a nós e a nossa família, pois nada mais temos, pois tudo da nossa terra desapareceu. Para tal, um de vós deve lutar até que o mais fraco perca a vida. Após um período, o mais fraco dos 2 ergueu os braços, apertou a cabeça entre as mãos e rolou pela clareira. O amigo penalizado enterrou Awati, como era chamado, nas proximidades do local. E na primavera seguinte, como por encanto, em sua sepultura, brotou uma linda planta de folhas grandes e espigas douradas, dando origem ao novo alimento, o milho. Além disso, a lenda pode transmitir uma mensagem sobre respeito e cuidado com a natureza e a importância de preservar o meio ambiente. Embora seja importante mencionar que a origem das plantas é uma lenda e não um relato científico ou histórico, ela desempenha um papel significativo na cultura e na transmissão de conhecimentos ancestrais. Essas lendas ajudam a explicar o mundo natural de forma poética e simbólica, conectando as pessoas à natureza e transmitindo valores e tradições de gerações em geração. A origem das plantas. Os cânticos de guerra reboaram na floresta e Itabaeté marchou com seus homens à procura do grande acampamento. Toda a tribo partirá, levando nos olhos o brilho da vitória. Só um homem enfraquecido pelo peso dos anos não poderá seguir nesta nova arrancada guerreira e ficará chorando no alto de uma coxilha, o olhar estendido à linha de combatentes que serpenteavam pelos caminhos, mesmo depois da tribo ter desaparecido no véu da grande mata. Ainda o velho índio permanecerá numa atitude de estátua, mudo em 1000 recordações das pelejas passadas. Voltava em pensamento, os olhos mais seguros a perscrutar a imensidão das noites. Agora fraco, envelhecido, estava condenado a atirar-se inativo ao fundo das matarias. E para seu consolo restavam-lhe apenas as recordações e a beleza de Yari, a mais jovem e a mais formosa de suas filhas, ao qual, surda ao convite de muitos guerreiros enamorados, preferia permanecer junto ao velho pai, adoçando-lhe as suas últimas horas de vida com o mel de seus sorrisos. Uma planta repleta de folhagens verdes, donde se desprendia um perfume de bondade, talvez o mesmo perfume de Tupá. Deixa crescer esta planta e bebe de suas folhas, disse o enviado de Deus. Bebe de suas folhas e terás o companheiro que pedes.
Esta erva que traz em si a graça de Tupá se estenderá pelas matas, trazendo conforto não só a ti, mas a todos os homens de tua tribo. E tu, Yare, serás a protetora das florestas que haverão de surgir. Os guerreiros povoarão a mesma delícia de teu carinho ao sorver esta bebida. As caminhadas de guerra serão menos fadigantes e os dias do descanso mais felizes. E já se afastando do rancho, o enviado de Tupá repetiu: terás um companheiro fiel, velho chefe Guarani, e serás a protetora de tua raça, Carrairara. Eterna, se ele não quebrar seu juramento, pois se alguma mulher consegue desnorteá-lo, haverá de lhe entregar junto às carícias a sentença da desgraça. Um dia o ervateiro será encontrado estirado no meio dos ervais, inexplicavelmente morto, ou então correndo pelas florestas delirando, louco. E a vingança de Kaayari, ela jamais perdoa. Origem das plantas, erva mate. Origem das plantas. Antropologia Cultural, Faculdade Dom Bosco. Miriam Carvalho, Augusto La Rosa, Carolina Medeiros, Anderson Luiz, Marcos de Araújo Júnior, Paulo Mule, Lourenço da Silva, Rudimar Rodrigues, Marcos Garcia e Santos Couto, Maria Eduarda Matias. Agradecemos a todos os ouvintes por nos acompanharem nesta jornada. Lembre-se sempre da importância das plantas para o equilíbrio e a vida em nosso planeta. E assim concluímos mais um episódio do nosso programa. Esperamos que tenham apreciado a história da origem das plantas e se encantado com a magia da natureza. Esta foi a lenda da origem das plantas, uma produção do programa Contos Mágicos. Fiquem ligados para mais histórias fascinantes que despertam a imaginação e nos conectam com o mundo encantado. Até a próxima aventura e que a magia das plantas esteja sempre presente em sua vida.